meu amigo, estamos apresentando, por favor. Eita! Estamos apresentando sua cidade e seus valores. Com vocês. Bom, a anistia total ou parcial, né? Sabemos que os municípios, né, quando querem melhorar as suas arrecadações, né, acabam promovendo as anistias. Por quê? Primeiro, é o seguinte, nós temos os arroxos tributários, primeiro eles aumentam os impostos, e depois, quando os contribuintes estão inadimplentes, eles chamam, incentivando a população. Não estou me referindo aqui ao caso de São Gonçalo, estou me referindo aos municípios em geral, né? Faz-se promoção, dão um sorteio, né? Para provocar o contribuinte chegar e quitar os seus débitos, né? De acordo com a lei, com o Código Tributário Nacional, é permitido, né, o Estado, o município, a União, que não recebe, né, regularmente os seus impostos, fazer o devido lançamento, né, na dívida ativa. Bom, uma vez lançado, o contribuinte é notificado e, com certeza, se ele não responder, a municipalidade, o Estado, em geral, pode promover a execução. Bom, feito isso, o cidadão não paga, com certeza tem um bem penhorado, né, tem suas contas, muitas das vezes, aí os seus depósitos que ele tem, as suas economias pode ser bloqueado, né, porque há essa possibilidade de ser bloqueado o seu dinheiro em qualquer conta bancária através do Banco Central, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir tudo isso aqui, né? Bom, nós tivemos agora recentemente a Lei 440/12 do município de São Gonçalo, que beneficia os contribuintes que estão lá em atraso com seus impostos. Diz lá o artigo 1º da Lei 440, diz o seguinte: fica concedida anistia de multa e juros de mora que incidam sobre tributos municipais vencidos até 31 de dezembro de 2011, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança amigável ou ajuizada, sendo extensiva aos honorários advocatícios incidentes. Bom, vamos para o parágrafo 1º, diz o seguinte: anistia objeto desta lei não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Bom, a lei está aí, eu já fiz uma negociação, compensou, tem realmente reduções, né? Mas não ameniza aquela situação do juro escorchante, né, do tributo principal. Só um minutinho, Pereira. Reduzir principal. O que acontece é o seguinte: os impostos, nós sabemos que sempre aumentaram esses impostos, principalmente em São Gonçalo, que eu tenho propriedade lá, e sei que sempre foi muito alto, né? Os aumentos eram acima da inflação. A gente vem brigando disso há muitos anos. Bom, o que acontece é o seguinte, doutor Oséias, Pereira e Augusto. Você faz a negociação, o projeto eletrônico é infernal, que te mostra tudo que você deve, você fica, olha ali e fala, realmente é por aqui, né? Mas quando você faz a operação, você paga. Eu paguei uma taxa única, que era de um cliente, e corri para ver a quitação. Acontece o seguinte, o sistema, doutor Augusto, ele sabe cobrar, mas ele não lhe dá a quitação eletrônica. E um detalhe, nesse sistema ele cobra juros, juro e correção monetária e multas estão excluídos, não o principal, né, como o Pereira disse, não exclui o principal, com certeza. Senão a anistia seria total, não é isso? Claro. Total. E é isso que o povo de São Gonçalo precisava, mas não aconteceu. Acontece que a municipalidade ela já cobra antecipadamente as custas. Quando você... E existe o próprio
na própria notificação, quando você vai ao cartório, né, a quitação não está lá. Você que tem que comunicar. Então, chama atenção, à medida que você pagar, corra no judiciário para dizer que você pagou. Mas então, eu estou procurando aqui uma certidão, diz aqui, uma certidão que é dada pelo Poder Judiciário, Estado do Rio de Janeiro, comarca de São Gonçalo, cartório da dívida ativa. Uma situação até que já eu e o Augusto estivemos discutindo, levantamos isso. Certifico que o presente feito foi distribuído online, tendo sido registrado sob o número constante de folhas 2, sendo proferido CITES na data de 13/7/2009. Isso com relação a essa ação que foi ajuizada aqui do meu cliente. Certifico ainda ter sido publicado no dia 22 de outubro de 2005, no Diário Oficial do Município de São Gonçalo, a Lei Municipal 042/2005, que prevê a reciprocidade entre o Estado do Rio de Janeiro e o município de São Gonçalo, no que concerne a isenção da cobrança das taxas e contribuições que tenha como sujeito passivo o Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundações, em cumprimento do disposto no aviso da Corregedoria Geral de Justiça 195 de 9/6/2004, e que as custas deixam de ser recolhidas por tratar-se de pedido da Fazenda Pública. Bom, duas coisas eu levanto. Primeiro, a quitação, que o sistema é perfeito, eu costumo dizer que no bom sentido é diabólico, né? Mas tem essa falha. Porque hoje, quando se paga a fazenda estadual ou federal, e você pede a quitação, ela lhe fornece. Pereira, vamos começar, porque aqui nós vamos ter bastante tempo para falar sobre isso. Eu gostaria que você me dissesse o que você achou dos efeitos da anistia dada ao contribuinte de São Gonçalo. Ô Nelson, deixa eu te falar. Essa da anistia é uma prática antiga, não é de hoje. Ora, eu considero a prefeita de São Gonçalo uma péssima aluna. Ela não aprendeu nada. Porque o padrinho político dela, o ex-prefeito César Maia lá no Rio, ele deu anistia. Eu pensei que era o Edson Ezequiel. Não, é o prefeito César Maia. Porque ela foi secretária do Ezequiel. Ela entrou na época, no PFL, e o César Maia era o rei, e ela passou a ser a princesa de São Gonçalo, no PFL. O César Maia, ele deu uma anistia seletiva e total para quem tinha 2, 3 salários mínimos, lá no Rio. Deu anistia total também para quem pintasse as suas casas e mantivesse a fachada boa na Saúde e na zona norte e oeste do Rio. Enquanto isso, na Zona Sul, e é o poder aquisitivo maior, e as pessoas podem, ele não anistiou, mas parcelou dívidas. Veja bem, ao contrário do César Maia, o padrinho político da prefeita de São Gonçalo, ela anistia apenas juros e multas. Isso já foi feito anteriormente. O Ezequiel já fez isso anteriormente. E fez, não ia para a eleição. Ela está há 7 anos e 6 meses no governo, e está dando uma anistia parcial, não é seletiva, porque ela não procurou estudar a questão social de cada um devedor, porque às vezes, como você bem o disse, às vezes o cidadão ele deve, mas não pode pagar. Não pode pagar, porque às vezes não tem salário, e quando tem um salário mínimo, 2, 3, e o imposto, como você bem o disse, é alto, ela apenas deu anistia de juros e multas. Só isso, mais nada. Ela não perdoou o contribuinte, ao contrário do padrinho dela lá no Rio, e fez uma anistia seletiva e total. E a partir daí, o cidadão pagaria normalmente. E aqueles da Zona Sul, ele parcelou porque muitos dos moradores da Zona Sul, Jacarepaguá também, tal, tem propriedades às vezes razoável, bem apresentável, mas é herança. E eu conheço algumas pessoas no Rio e receberam herança, tiveram que vender a casa, o imóvel,
para vir para o centro do Rio, para a Zona Norte, eu não podia pagar os impostos, nem o luxo da Zona Sul. Tá certo, a gente volta em você aí, porque você tocou num assunto aí que eu vou ter que te provocar. Bom, doutor Oséias, a situação é essa. Por exemplo, na certidão, eu observei que na certidão também, ela foge do modelo oficial, que seria a explicitação do lançamento, o valor, certo? E não vem isso aí. Mas um detalhe que me chamou a atenção, doutor Zé, é que quando você negocia, você faz uma novação, não sei se seria bem o termo, em que você renuncia às prescrições de dívida. Eu gostaria que você analisasse um pouco para a gente também sobre isso. Bem, a princípio eu diria que o que se tem aí não seria propriamente dito uma negociação, porque em verdade é uma adesão, né? E ou você adere àquilo que está lhe sendo apresentado, ou você está fora. A negociação é quando você tem poder para modificar aquilo que foi te apresentado de forma que satisfaça, né? E seja possível, seja exequível, não é? E de fato, muitas situações aí, até mesmo períodos prescritos, estão sendo cobrados. Sim. E às vezes a pessoa, para não perder a oportunidade, porque ainda que se tenha aquele período prescrito, ainda acaba sendo um tanto vantajoso, a pessoa vai e adere. Pois bem, nesse caso, Nelson, infelizmente não tem aplicabilidade aí a lei, ou melhor, o Código de Defesa do Consumidor, porque é uma questão tributária. O Código de Defesa do Consumidor, a aplicação dele está restrita à prestação dos serviços, de serviços públicos. Aí você tem SEDAI, você tem aqueles serviços ditos como os públicos, são serviços essenciais. No caso da tributação, não. Mas ainda assim, eu imagino que a pessoa pode pagar, fazer tudo direitinho e depois ingressar com a ação, mas não com base no Código de Defesa do Consumidor, mas sim do enriquecimento sem causa, ou até mesmo da apropriação indevida, porque nesse caso há um abuso. É você pegar o que está se ocorrendo aí. Em tese, há um benefício para a população, para o administrado. Mas, por outro lado, esse benefício ele perde um pouco aquela vantagem a partir do momento em que aquilo que já estava prescrito, eles vão e recuperam aquilo também para o município, de uma forma injusta. Sim. Então, eu vejo aí um certo QI de ilegalidade nessa lei, nesse aspecto. Sim. Mas, me permite aí discordar um pouco do Pereirinha aí, só para colocar um pouquinho de lenha na fogueira? Sim. Olha só, de fato, estamos próximos a um período eleitoral, tudo isso, mas a lei permite que o chefe do executivo faça a anistia nesse momento, tá? E quanto à anistia total, isentando algumas pessoas, até mesmo do pagamento do imposto, veja bem que o Pereirinha ele já está gritando, dizendo que está em período eleitoral e tudo mais. Ele deixou bem claro aqui. Ele está querendo focar agora, imagine se tivéssemos aqui a anistia total. Ele iria dizer 10 vezes o que ele falou. Renúncia que está fiscal, sendo oportunista, renúncia fiscal, e quem não vai votar em quem ou no candidato de quem faça uma coisa dessa. Não, Zé, Peraí. Não, corta ele aí, Nelson, corta ele não vai querer deixar eu falar. Eu vou voltar agora. Corta ele. Então, olha só, isso aí realmente não vai conseguir agradar a todos, principalmente aos críticos, mas a grande verdade é que, para a população, está sendo interessante sim, tá? Com esta ressalva da questão do pagamento aí de alguns períodos prescritos que devem sim ingressar com ação posteriormente a essa situação. Quanto ao que você me colocou, Nelson, é normal, hoje você tem até mesmo, se você está funcionando num processo judicial em que há ali ou um acordo ou cumprimento da sentença, quer dizer, liquidada e tudo, a pessoa paga, o juiz o que ele faz?
tem lá o depósito, está lá a quantia já para você receber, o juiz manda você dizer o seguinte: se com o recebimento daquela quantia você dá quitação. Então, se existem procedimentos judiciais, dívida ativa, é bom, eu não vejo problemas nisso da pessoa se dirigir à dívida ativa com todos os documentos. Olha, eu queria ver esse processo aí que eu quero comunicar aqui que eu quitei tudo, eu quero uma baixa nisso aí, nesse feito. Então, é dessa forma que funciona. Até aí eu não vejo, honestamente, eu não vejo grandes problemas não, Nelson. Bom, quando a gente coloca aqui no grosso as facilidades e a dificuldade, é justamente para a gente ir destrinchando, porque na realidade eu acho que o contribuinte tem que ser orientado. Tem que ser orientado. Então o que eu fiz? Eu acabei de pagar do cliente, corri imediatamente e fui lá na justiça. Mas achei que dentro do mundo infernal da informática, da modernidade, eu queria receber do sistema, de forma automática, né? Lógico, a quitação. Concordo. Porque mesmo que provocasse, mas eu queria que o sistema dissesse que nós estamos aqui com o procurador, a gente vai voltar para falar sobre esse defeito. Um ex-procurador do município de São Gonçalo, que é o doutor Augusto Nunes. Doutor Augusto, eu caminhei no pátio da prefeitura por 20 ou 30 minutos, um cidadão pacientemente nos informando a população de que não tinha pessoal para atender, certo? Porque o pessoal, houve um descompasso, ele não quis dizer o motivo, mas o motivo todo mundo disse que não conseguiram fechar o acordo e as pessoas que estavam sendo terceirizadas deixaram. Bom, as pessoas estavam desesperadas, mulheres com filhos no colo, e aquele cidadão pacientemente, eu gostaria até de saber o nome dele, que eu ia parabenizá-lo pela paciência dele, da omissão do seu patrão de não dar o pessoal o suficiente. Acho que no Tamoio e outro lugar não tinha pessoal suficiente. E havia informações desencontradas do próprio Fazenda com esse moço. E que ninguém sabia quem é quem. Ô, Nelson, você não pode dar o nome do rapaz, ele pode ser demitido. Viu? Só um minutinho, Pereira. Aí o que acontece? O que acontece? Esses defeitos de ordem material, né? Você que passou pela prefeitura, você acha que em 30 dias esse município tem capacidade para atender essa quantidade de pessoas que ele chamou para si a responsabilidade? Bem, Nelson, você que foi procurador, conhece a estrutura da prefeitura? te digo que é impossível. Passei pela procuradoria do município, fui procurador-geral do município no ano de 2004. Aliás, quem assinou esse convênio com o Tribunal de Justiça fui eu, que você acabou de ler aí, dando a isenção de custos. E esse convênio vem respaldado por uma lei, né? Só um minuto, a lei 9.289, né? O parágrafo 4º dessa lei diz o seguinte, Nelson: artigo 4º do regime de custas da Justiça. São isentos de pagamento de custas a União, os estados, os municípios, os territórios federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações. Então, embasado nessa lei, inclusive em algumas leis estaduais, tem alguns estados da federação que fizeram suas próprias leis embasados nessa lei federal, dando essa isenção de custos. Então fizemos esse convênio com o Tribunal de Justiça, e aí só para amarrar e dar alguma outra riqueza de detalhes, é impossível, hoje um município com quase 1.300.000 habitantes, com a quantidade de residências de munícipes, você ter uma estrutura, e eu digo porque conheço toda essa lógica administrativa do município de São Gonçalo, em que pese hoje terem procuradores concursados, mas ainda assim num número muito pequeno, a infraestrutura não é adequada, e o que acontece? Além de 30 dias não serem suficientes, acontecem os absurdos, que é encaminhar para dívida ativa, ou seja, processos judiciais, processos que já estão prescritos, ou seja, cobranças indevidas por conta da prescrição. O judiciário
estadual está dando de ofício essa prescrição. Você tem pilhas e mais pilhas de processos dentro da Justiça gonçalense. Estou aqui com a decisão da juíza da quarta vara. Aqui, onde os juízes... espontaneamente, ela declarou. De ofício. Eles estão pegando e, olha, não cabe, não cabe, não cabe. Aí, veja, depois daquela nossa discussão nos fóruns, eu fui dar uma olhadinha nesse programa de anistia total, essa lei. Aí vi lá... Que não é total. Que não é total. Vi lá que a prefeita diz o seguinte, numa das falas dela, por conta dessa projeto de lei que ela sancionou. Pensando nos benefícios para a população gonçalense, a prefeita enviou à Câmara Municipal projeto de lei que concede anistia das multas e juros. Aí você tem os desdobramentos disso, Nelson. Você tem em letras garrafais, anistia total. A primeira vez que eu tive contato com essa informação foi por um cliente falando, doutor, está na hora de nós pedíamos, porque eu tenho uma dívida imensa e está dando anistia total. Aí eu falei assim, olha, é impossível. E talvez o Pereira tenha dito, só para tentar juntar as pontas, o Pereirinha tenha dito do César, do ex-prefeito do Rio, ele possa ter feito essa anistia antes da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Era uma prática no Brasil, Nelson, os prefeitos no final de governo estarem dando anistia para colher os benefícios dos votos. Os benefícios eleitorais, porque era uma medida simpática você anistiar. Ou eles faziam obras megalomaníacas, ou faziam de projetos de lei, ou melhor, leis, que davam anistia. E aí que se dane o prefeito, o gestor que viesse atrás. Isso. Pegava aí as contas do município falido e ainda com uma dívida imensa, ou com dívidas a vencer por conta aí dessas obras. Aí veja, você está diretamente atingindo, em que pese, doutor Osés ter dito que não cabe o Código Consumerista aqui, mas você, por analogia, você pode citar, enquanto numa peça processual, você está dizendo o seguinte, espera lá, eu fui induzido a erro. Porque quando você bota em letras garrafais, anistia total, e em letras diminutas, de juros e multas, você está incorrendo ali, você está induzindo o consumidor, o contribuinte a erro. E aí tem uma outra questão, Nelson, um desdobramento disso, que eu acho que, inclusive, o Ministério Público deveria entrar nessa discussão. Espera lá, se nós temos um convênio junto ao Judiciário Estadual, respaldado por uma lei federal, aonde isenta de custas, como é que você, e aí o Nelson pode comprovar isso, porque foi um motivo de discussão, Augusto, eu vou fazer essa composição perante a Fazenda Municipal e depois converso contigo. Curiosamente, naquele mesmo dia nós nos encontramos. E ele verificou, através do documento dele, que eu paguei, que ele pagou, que de fato vinha lá a cobrança de custas. Mas espera lá, se as custas estão isentas por força de lei e por força de um convênio, como é que eles embutem as custas? Me parece aí um chamado bis in idem, uma cobrança ou uma cobrança... Você me permite? Taxa judiciária, CARG, ato dos escrivães, ato dos distribuidores, e tem aqui um negócio de uma acréscimo e tem a FUNPERJ e FUNDPERJ, que é uma custa comum, que a gente paga. Agora, o que acontece, até a gente levantou isso aí, porque acontece o seguinte, se a isenção e eles estão recebendo, o Estado não vai cobrar isso. E esse dinheiro vai para onde e como? Exatamente. Essa que é a situação. E Nelson, tem uma outra questão. Não, a finalidade é fácil, E tem uma outra questão aqui, veja, você pode garantir que o valor da prescrição de uma dívida qualquer é menor do que a anistia de juros e multas? Não pode. A prescrição? Você pode garantir. Você não uma dívida X. Eu fiz esse cálculo. No teu caso. Mas compensa, mas é injusto. Mas além disso, no teu caso não é exigível a dívida. No teu caso foi, imagina uma outra dívida qualquer, aonde a prescrição de anos pretéritos seja muito maior do que o valor de juros e multas. Aí eu lhe pergunto, o porquê que a municipalidade, através dessa procuradoria, já não deu, ao invés de mandar executar o munícipe, o contribuidor, no seu único bem, até porque dívida de IPTU, ao contrário do que outros pensam e ao contrário do senso comum, ela pode sim em cima do imóvel, do único bem de família. E aí veja, por que a Procuradoria já não tomou esta medida para determinar a prescrição e não cobrar o contribuinte e coloca esta dívida prescrita que o contribuinte não deveria pagar para ser parcelada numa suposta anistia? Então é vergonhoso o que está se fazendo.
né? Ô Nelson, olha só, eu queria falar com relação a essa questão das custas. Eu penso que isso aí funciona da seguinte forma: às vezes você tem aquela pessoa que ela tem direito à gratuidade de justiça, dispensado ali a cobrança de custas processuais para ela dar início naquela ação, e o que ocorre com relação ao município. O município ele tem isenção. O que não importa dizer, entendo eu, que a parte ré venha a ser também beneficiária dessa questão. Então, eu também não consigo ver aí o grande problema, uma vez que quem vai pagar a custa é a parte ré. Agora, onde é que está o problema aí? É que eles poderiam ter, pelo menos, a preocupação de saber se a parte ré teria ou não condições de pagar, se teria o perfil ou não daquele que seria um beneficiário da gratuidade de justiça. Isso aí está sendo generalizado. Qual é o perfil Essa é a da questão. população, Gonçalves? Não há uma avaliação da hipossuficiência. Qual é o perfil? O perfil eu vou lhe dizer. Qual é o perfil? Eu vou lhe dizer, olha só, quando a gente fala na questão da anistia aqui, a gente pensa, a maioria aqui é levada a pensar só naquele morador hipossuficiente. Tá? Ele também é parte disso aqui. Mas também nós temos aqui grandes empresas. Eu estou falando qual é o perfil. Nós Quando a temos gente fala grandes perfil, empresas. Nós não estamos falando de alguns. Nós Não. estamos falando da grande maioria. Não. São Gonçalo é considerada uma das menores rendas per capita do país, querido. A questão Tá, aqui tudo não bem, tá no mas olha só, achismo, por isso tá em eu fui dados bem concretos claro, da eu fui bem Firjan claro e em do dizer o IBGE. seguinte: teria que se ter a preocupação em ver Então, cada é um caso grande quem tem o problema. perfil ou Dá não. para minimizar esse problema? Quem Eu tem não o perfil vejo ou grande não. problema aí. Agora, Nós você estamos tem falando da nesse grande bojo maioria. aqui, doutor, você tem nesse bojo aqui também, você tem, vamos citar aí a Plastigel, que tinha lá milhões de reais em imposto, que eu soube, alguém me falou isso, quer dizer, e foi beneficiada pela anistia também. Então você vai isentar uma empresa dessa de pagamento de anistia? E muitas outras empresas, eu tenho doutor, clientes que não, também você se é beneficiaram equivocado aí. dessa anistia. Nós estamos Então, falando de ações judiciais. Cabe aí o juiz determinar pagamento ou não. Não, mas eu quero chamar a atenção aqui Se num fosse- detalhe. Cabe o juiz Isso não pode ser determinar- generalizado da forma como que está sendo. Generalizado, eu não estou entendendo. Não tô conseguindo Generalizado é o pegar seguinte, que todos que Sinceramente. chegarem e pedir o parcelamento terão que pagar essas custas. E quando você acha que aquele. Agora, quando eu acho que isso aí deveria ser particularizado, teria que ver o seguinte: atender o perfil, ver o perfil de cada pessoa que está fazendo, pedindo, requerendo, solicitando esse parcelamento por via da anistia. Não, mas tem um detalhe aqui que me chama a atenção, é o seguinte. É que se existe a isenção das custas, certo? Por que ele está cobrando, tá? Não interessa se é pobre ou se é rico, tá? O que tinha que acontecer? No momento em que o juiz fosse analisar para extinguir, porque ele tem que declarar que está sendo débito. Claro. Ele tem que declarar, que senão não funciona a coisa. Aí ele ia avaliar se o cidadão mereceu ou não as custas, porque o judiciário não vai trabalhar de graça. Bom, agora um detalhe, Pereira. Se o próprio ex-procurador diz que nós não temos estrutura para receber, para chamar, e está aí, não está sendo atendido, a população em geral, chamou-se, mas não tem ninguém, não tem gente para atender. O que ocorre? Essa avaliação não tem também meios para a prefeitura dizer assim: ô judiciário, aqui, estou recolhendo a guia de que o Nelson acabou de pagar, está aqui, ó, o que é seu está aqui. Ora, se nós sabemos que nós estamos num final de ano, num ano eleitoral, que não tem gente para receber, vai ter gente para dizer que está quite? Nelson, a prova disso, inclusive, é a estrutura. Os 40 contratados lá para fazer essa cobrança estão sem pagamento. Bom, então, Até eles pararam de fazer o atendimento porque a prefeitura não pagou universitários que foram chamados para cobrir, para compor aí o quadro daqueles que iriam fazer os parcelamentos. Não, tudo bem. Porque a municipalidade não tinha mas isso aí, contingente. eu vou no recurso do doutor Oséias. Quando eu fiz a chamada do programa, eu disse o seguinte: se você estiver sendo impedido pela municipalidade de negociar, o doutor Zé pode me corrigir se eu estou errado, procura o defensor ou constitua um advogado e vai lá dizer, provoque em juízo e consigne em juízo aquele valor que lhe é beneficiado, não é, doutor Zé? Claro, Não é isso? claro.
Mas, ô, Pereira, quando você falou... Como disse ele, muito embora, eu até disse, muito embora não haja aplicação aqui do Código de Defesa do Consumidor, onde a oferta tem que ser cumprida, mas tem a questão aí de publicidade. A defesa do consumidor, da Tavene, funciona aqui, ó. O que está escrito aqui? Alguém pode ler para mim? Anistia total. Anistia total. Peraí, deixa eu pegar a lupa para ler as letras miúdas. Não, eu quero que você leia grande. Não, mas é só que dá para ler, Nelson. Anistia total. Aí o que está embaixo, em